No último final de semana, mais um ciclone atingiu a região sul do Brasil, dessa vez provocando estragos maiores do que a gente normalmente tem ouvido falar. E eu fiquei me perguntando quantas vezes a gente tem ouvido falar de ciclone na região sul e quantas vezes a gente ouvia falar. Parece que agora tem se intensificado e a perspectiva é de que vai aumentar. E por conta disso eu decidi fazer esse vídeo. É um vídeo informativo que vai trazer aí dicas, soluções e ideias arquitetônicas que podem ajudar a você a se proteger e também a possivelmente salvar a sua vida numa situação como essa. A primeira ideia é um abrigo. É importante em situações onde você tem ciclone, F1, F2, F3, F4, F5, que exista um abrigo subterrâneo. Por quê? Normalmente o vento precisa ter um espaço para ele passar. Quando a gente fala que está debaixo do solo, é mais difícil do vento passar. Por isso, se torna uma área mais segura. Além disso, é importante que ele esteja próximo à residência para que possa ser acessado rapidamente. Justamente porque a gente não sabe, ciclone não marca a hora para ver, ele simplesmente aparece. Se for no meio da noite, você precisa conseguir acessar essa área. A segunda informação que é importante você saber é o tipo de vidro que você vai colocar. A depender da intensidade do ciclone, ele vai quebrar os vidros, não importa o tipo de vidro que você coloque. Mas a gente tem que pensar numa forma segura do vidro quebrar. E aí, a mais indicada é a utilização de vidro laminado, justamente porque ele quebra e fica junto, né? Acaba ficando numa placa. Então, normalmente é o mais indicado para esse tipo de situação. Quando a gente fala também de uma residência em locais onde há uma incidência grande de ciclones, a gente fala da possibilidade de utilizar curva. E a curva, nesse caso, ela não vem por uma necessidade estética. Ela vem justamente porque quando você tem um elemento curvo, o vento ele desenha junto com a curva e vai embora. Quando você tem um elemento sólido, o vento vem e cria resistência, empurrando. Por isso, tantas paredes caíram nessa última situação agora no ciclone, conforme vocês foram acompanhando. Porque derruba a janela, levanta o telhado e depois essa pressão desse vento que está passando por dentro e empurrando acaba derrubando até mesmo paredes de alvenaria e estrutura de concreto armado. Então, a situação é a seguinte: é importante fazer, de repente, caso seja o investimento, caso seja a situação, casas mais arredondadas com curvas para poder ajudar a desviar esse vento. E aí, opções, de repente, aí de um ciclone um pouco mais fraco, aí não vai derrubar essa casa. Nos Estados Unidos tem aí empresas que fazem casas próprias para esse tipo de situação, tipo de área que tem incidência constante de furacões, e eles normalmente optam por uma estrutura arredondada, por um telhado que também tem essa cúpula. Na verdade, não seria nem uma cúpula, como é que eu posso explicar? É como se fosse uma pirâmide redonda. Fica difícil de entender, mas é como se fosse a oca, né? A casa de índio, é que você tem aquela ponta e aí é um disco, porque a base é redonda. Essa é a forma que eles, de acordo com vários testes, chegaram à conclusão de que é mais seguro e se sustenta melhor. Eles também fazem vários, como eu posso dizer, várias adições estruturais, amarrações para ajudar que a casa fique mais firme e, obviamente, esse modelo acaba durando muito mais do que os outros. Não significa que numa situação de um F5, de um ciclone que tem uma força mais expressiva, essa casa não segure. Mas de alguma forma, na verdade, perdão, que essa casa aguente. Pode ser que ela não segure. Mas de alguma forma ela vai proteger mais do que as outras opções. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Para mais deles, é só seguir a gente. E eu peço que você envie para aquela pessoa do Sul que você conhece, porque essas informações são importantes e podem salvar vidas. Tchau, tchau.